Olá, eu sou Marco Mendes, com seu programa Planeta Zen, aqui pela sua MKK Web TV. É isso mesmo, esse programa que tem a ideia de unir as pessoas sem preconceitos, por um mundo melhor. E hoje não pode ser diferente. Tá voltando, né, no programa, né, a minha amiga, parceira, tenho muito carinho por ela, a grande Ana Estrela. Tudo bem, Ana? Gratidão. Ai, como é bom estar aqui. Pô, a MKK aqui, ela chega aqui e todo mundo fica feliz. Eu, a Sol, fica tudo feliz aqui, né? Muito bom, muito bom. E Ana, como você tá, tudo bem? Tô ótima, graças a Deus. Tô sabendo que você acabou de voltar aí de uma feira bacana lá no Rio de Janeiro, a Mystic Fair. Como é que foi? Fui à feira no Rio, foi super legal. O Rio, eu tenho um negócio com o Rio muito bom, eu adoro o Rio. O pessoal do Rio é muito aconchegante, é muito próximo, é muito amigo, interage muito bem. A feira é um sucesso, tudo que o Claudinei faz é um sucesso. Então, legal. Maravilha, muito bom. Você é uma carioca enrustida, então. Eu acho que sim, porque todo mês eu tô no Rio. Entendi. E eu tenho muita amizade. Pra falar a verdade, a maior parte das minhas amizades são cariocas mesmo. Olha que legal. Muito bom, eu gosto de lá. Aí quando ela chega lá, o pessoal canta, ela é carioca. Não, ela não é carioca, né? Não, não sou, não. Você nasceu onde mesmo? Então, eu sou do Piauí. Piauí, olha que legal. Adoro o Nordeste, adoro o Piauí. E veio pra São Paulo cedo? Eu vim pra São Paulo com 11 anos, eu acho. Bem menininha. Bem nova ainda. E faz tempo já que eu fui lá, mas quando dá um tempo, dá um jeitinho, tem um jeitinho. Minha mãe mora lá. E eu tenho 2 irmãos que moram lá, então minha mãe sempre tá aqui. Como minha mãe tá sempre aqui, então não tem tanta necessidade de eu ir. Entendi. Mas eu gosto de lá, que nossa, bacana. eu admiro, eu gosto demais da minha cidade. A Ana Estrela já esteve aqui no nosso programa. A Ana Estrela, para quem não conhece, ela é uma alquimista, né, terapeuta, espiritualista, trabalha com florais e muitas outras coisas, né, desse mundo maravilhoso, desse mundo esotérico, místico, holístico, como podemos nos dizer, né? Mas hoje a gente vai estar falando de um assunto, ela vai estar abordando sobre um assunto que eu achei muito bacana e peculiar para todos nós, no nosso dia a dia. Porque a gente às vezes tenta entender, né, Ana? A gente tem certos problemas psicológicos, trabalha com problemas psicossomáticos, a gente traz coisas de família, aí tem problemas familiares, além dos problemas que nós temos no dia a dia, que é o problema do desemprego, do trabalho, o problema do país, e aí junta tudo. Mas falando do lado espiritual, de convivência com seus familiares, as coisas que você traz, né, de outras vidas, de sonhos e muito mais, tudo tem um porquê. E às vezes a gente fica se perguntando, mas será que isso tem a ver? Eu sonhei essa noite com isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Falando do lado do biotipo né, dos nós seres humanos, até do lado da genética, o que você poderia nos passar hoje a respeito disso, por exemplo? Então, quando se fala em genética, de busca a nosso pai, a nossa ancestralidade. Só que pela alquimia não se busca só isso, se busca também as nossas reencarnações, algumas coisas do nosso passado, que vêm à tona com o passar do tempo. Algumas coisas, digamos que seja até para corrigir coisas passadas. E uma coisa bem interessante eu vou falar sobre eu mesma. Certo. Como exemplo, ela está dando como ela exemplo, mesma. eu mesma. Eu lembro de 3 reencarnações minhas. Olha, 3. Ela não tem uma, nem 2, ela tem 3. E é interessante, digamos assim, que eu saiba até minha idade, quantos anos, de todas as reencarnações somando, eu sei, eu tenho uma ideia mais ou menos. Mas eu lembro de 3 reencarnações muito importantes. Eu já tive uma reencarnação aqui no Brasil, uma outra anterior a esta. Eu não vou falar qual foi o estado, mas eu já tive. Eu tenho plena consciência desse local, da casa que eu vivia, a cidade e tudo mais. Entendi. Eu tive praticamente todo mundo reencarnou na Inquisição, né? Praticamente. Né? Então, eu lembro dessa reencarnação, que foi uma reencarnação muito marcante. E eu lembro uma outra reencarnação que eu tive na Índia também. Então, aí se fala assim, como é que você brasileira, nasceu lá no Piauí, digamos assim, e tem uma visão completamente diferente das coisas?
eu, por ser católica, eu nasci dentro de uma família católica, mas eu não sigo o catolicismo. E é muito interessante, eu sinto que tenho todas as religiões dentro de mim. As filosofias. Tudo. É muito interessante que eu gosto, assim, se eu for fazer uma reunião na minha casa, com certeza vai ter um budista, uma mãe de santo, vai ter um evangélico, vai ter um católico, vai ter um kardecista. Vai ter várias pessoas de várias Porque é a mescla dos povos, o povo mundial, né? Eu gosto disso. É uma coisa que eu gosto, que eu respeito e que eu admiro. Por isso que eu estou sempre estudando religião, sempre procurando conhecimento. Porque quando buscamos esse conhecimento, aprendemos sobre religiões, aprendemos a respeitar o próximo. Porque hoje, principalmente agora aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas em vários países praticamente, a intolerância religiosa tá uma coisa fora do comum. E não deveria, né, ser assim, não deveria, porque se Deus existe, eu tava vendo um negócio na internet ontem de uma pastora que não acredita em Deus. Uhum. Mas se Deus existe, se ele existe, maravilha, eu acredito que Deus existe. Mas, outra coisa, se Jesus, Brasil é um país católico, então todo mundo acredita em Cristo. Certo. Só se você for lá pro Japão, ninguém conhece Cristo. Agora, muda, é outra coisa. Então, eu, no meu ponto de vista, se Cristo é o caminho, Buda é a iluminação. Então, siga o caminho do meio, siga o amor. Caminho do bem. Caminho do bem, isso mesmo. E buscando, trazendo isso para a genética, eu acho super interessante dentro da genética isso daí. Porque quando você tem essa consciência que você já viveu em outras vidas, já tem várias reencarnações, a sua genética vai trazendo isso, vai buscando isso. Olha que interessante, eu nasci já outra reencarnação aqui no Brasil. Certo. A minha avó era índia. Então eu já tenho uma genética lá indígena. Então a essência indígena está dentro de mim. Entendi. Então eu trabalho, vira e mexe, eu tô lá ouvindo uma música indígena, xamã. Me atrai nisso daí. Então, e junto com isso me atrai as ervas. Me atrai essa cultura deles, esse trabalho de essa parte mística deles. Então o que você está me dizendo, por exemplo, a gente tem coisas no nosso dia a dia, algumas percepções imperceptíveis, podemos dizer assim. Por exemplo, você falou da música, de indígena. Eu sempre gostei muito de música indiana, né? Sempre tive esse negócio, a coisa meio também do lado também a música do árabe. Muito. Eu gosto muito, né? E tanto é que na família do meu pai são turcos, tem essa descendência. E é engraçado, eu não conheço meu pai, não conheço a família do meu pai, não tive oportunidade, mas eu tenho esse chamado com algumas atitudes desse mundo árabe, esse mundo, né? E que é um mundo muito religioso, só que infelizmente, pena que está sempre em guerra, né? Sempre em guerra. E é engraçado que é tudo em nome de Deus. Eu acho tão interessante. Allah. Deus, segundo a Cabala, eu não entendo muito da Cabala, eu nunca vou estudar, mas parece que, segundo a Cabala, Deus tem 72 nomes, como temos 72 nomes de anjos, 72 anjos, então Deus tem 72 nomes. Olha só, Deus tem 72 nomes, ele em cada país, digamos assim, ele é representado pelo nome. E eu não entendo por que as pessoas brigam em nome de Deus. O universo é tão amplo, né? É o mesmo Deus. O mesmo você entendeu? Deus. E dentro da alquimia, justamente por eu ser alquimista, né? Eu estudei pela Escola de Alquimia Joel Aleixo. E dentro da alquimia, às vezes as pessoas falam, alquimista é religioso, que segue um cartão religioso e tudo mais. Olha, segue sim. Mas é porque os alquimistas, aquele mesmo alquimista Paracelso e tudo mais, ele foi
escujurado pela igreja e tudo mais. Na antiguidade, a igreja. Inquisição, que matou muita gente. Nossa, né? Como, né? Queimou muita gente. Queimou muita gente, mas eu não fui queimada, não. Você falando de uma coisa interessante, ainda desse lado da genética, falando até um pouco de sonhos, né? Você acha que os sonhos que temos diariamente, eles são avisos? Porque eu já sonhei, por exemplo, em estar em certos lugares distantes. Eu já sonhei com situação de eu, no outro dia, ter aquele... Nossa, parece que eu já estive aqui. E também tem aqueles tipos de sonhos que você, às vezes, você acorda e fala, nossa, eu tive um péssimo sonho, gente me perseguindo. Como é que você, na tua área, você representa esses sonhos? Como é que é? Então, pela alquimia, digamos assim, quando começamos a fazer uso dos florais de alquimia, porque o floral, ele atua na genética, lá na essência da pessoa, no DNA da pessoa. Então ele começa a aflorar. De acordo que você vai aflorando, as coisas que você está guardada na sua genética, o seu DNA, eles começam a aflorar. E uma forma, mais comum mesmo, é em forma de sonho. Olha. Então, é muito interessante. Nossa, eu comecei a tomar o floral e de repente eu comecei a sonhar isso e que isso tem a ver com a minha vida atual. Então, isso é comum hoje em dia. Na genética, nos florais da alquimia, é comum isso. É um tratamento, é quando você toma consciência de quem você é realmente. E a alquimia traz isso para você no dia a dia. Entendi. Essa consciência de quem você é normal. Isso é muito interessante dentro da alquimia. Não, porque existem sonhos que parece que também trabalham até com um aviso. Então, né? mas a questão do sonho, antes de eu estudar alquimia, eu falo que eu já nasci alquimista e eu já fui alquimista em outra reencarnação. Você falou no outro programa. Então, eu sempre falo isso. E as pessoas que me conhecem também falam isso. Teve uma época da minha vida, hoje eu vou dar só exemplos que aconteceram comigo. Teve uma época da minha vida que eu passei, assim, digamos, uns 5 anos sonhando. E eu anotava todos os sonhos, porque eram sonhos com coisas, assim, que eu nunca imaginava. Nossa, eu sonhava com Cristo, eu sonhava com Maria, eu sonhava com Buda, eu sonhava com as fadas, eu sonhava com os dragões. Com coisa boa, pelo menos. Então, né? Mas eu sonhava, eu tinha outros sonhos, assim, de perseguições e tudo mais. E eu passei, assim, uns 5 anos sonhando. Só que eu anotei, e eu lembro dos sonhos. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória, graças a Deus, muito boa. Depois dos mais ou menos os 5 anos, todos os sonhos que eu sonhei começaram a acontecer. Todos. Aí eu comecei a conviver com aqueles seres que vinham nos sonhos. Entendi. Então foi quando eu comecei um trabalho no astral, que eu vou muito pro astral. Eu já falei outras vezes aqui, eu faço muito curso no astral. E eu aprendo e dou algumas aulas também, digamos assim. Trabalho lá também. E foi muito interessante que aqueles sonhos começaram a acontecer no meu dia a dia, na minha vivência do dia a dia. Isso foi uma coisa assim bem interessante para mim e aprendi muito com esses sonhos. Então, sonhos são premonições. Existe aqueles sonhos que são premonições e aqueles sonhos que não são. Quando você acorda e faz pá, cai de uma vez, logicamente, é mais assim, susto. Você realmente está no astral. Você está fora do corpo, o seu espírito está fora, você não está acoplado. E aí, quando você leva o susto, é porque você acopla de uma vez, encaixa ali de uma vez. Então, você leva que para respirar dá um pouquinho de trabalho, é porque você está acoplando de uma vez. Então, você está desconectado, depois tem a conexão. Isso mesmo. Mas voltando aqui um pouquinho na questão do DNA, que eu acho super interessante, dentro da alquimia, nós trabalhamos assim, nós temos 3 chakras masculino e 3 chakras feminino, e um chakra divino, que é a conexão divina. Interessante que algumas pessoas, com o passar de tempo, vai desenvolvendo algumas, digamos, até doenças mesmo, alguns problemas e tudo mais. Aí fala, poxa, eu trabalho tanto, acontece isso, acontece aquilo. Por quê?
Se você aí você procura um alquimista, um terapeuta alquimista, e aí ele começa a estudar você e ele vai decifrando os seus pontos energéticos, negativos e positivos. Negativo e positivo. E é interessante que uma pessoa que tem problema de próstata, um homem, ou problema de dinheiro, alguma coisa assim, no joelho, até no intestino. Dá para detectar isso? Dá. Porque você tem uma dor, uma doença em tal lugar? Dá porque, assim, isso daí são questões no chakra básico. Olha que interessante isso aí. Significa que se você está com esse chakra bloqueado, é muito interessante que aí você começa, quando ele está bloqueado, é onde começa a aparecer as doenças. Entendi. Então, e a alquimia, com os florais, limpeza da serpente de pai e mãe, esses florais, eles trabalham justamente nessa área, desbloqueando, ativando, limpando essa área. E aí, de repente, você fala, nossa, eu tava com problema no joelho, acabou. Eu tava com problema no pé, acabou o problema no pé. Então, o que aconteceu? É muito interessante. Eu já fiz, digamos assim, umas 3 limpezas de serpente de pai e mãe. Uma curiosidade que a nossa amiga telespectador deve estar se perguntando, como é que é feito, por exemplo, eu tenho um problema no joelho, né, uma dor crônica no joelho, como é que é feito esse tratamento? As pessoas ficam imaginando, lógico que você deve ter várias formas do tratamento, as pessoas devem estar se perguntando, como é que é feito esse tratamento? Então, eu não trabalho só com alquimia, eu trabalho com muitas outras coisas. Florais, eu trabalho com o florais, eu trabalho com floral em creme também. Eu trabalho com cristais, que eu acho super interessante o trabalho com cristais. E com as ervas, né? Chá, banho mesmo. Às vezes macerar a erva ali e fazer passada naquele lugar, e passar ali banhos. Eu trabalho também bastante limpeza energética, só com a mão. Eu sou mestrada em Reiki, mas antes do Reiki, bem antes, eu já trabalhava com limpeza energética, só com a imposição das mãos. Entendi. E é uma coisa super interessante. Então, nessa parte de joelhos, assim, significa que essa parte do chakra básico tá bloqueada. Alguma coisa você teve, algum medo, qualquer coisa bloqueou aquilo ali. E é muito interessante que eu falo até às vezes para minhas clientes. Mas o que aconteceu? Você tá com algum problema com uma pessoa masculina, com o seu lado masculino? Quando eu falo lado masculino, eu tô falando assim, às vezes eu falo do pai, eu falo do marido, do irmão, do chefe, de quem for. Sim. É do lado masculino. E é muito... Nossa, como isso acontece? A pessoa brigou com alguém, travou o joelho. Entendi. Então, dói o estômago. Dói o estômago. E essa parte do cardíaco, do estômago e tudo mais, é mais feminino. Olha. Porque o cardíaco é um chakra feminino. Entendi. Então, é um chakra que é a compaixão. É a compaixão. Então, a mulher, ela ama 3 vezes, né? Sim. Ela ama por isso mais que é mãe, né? Por isso que é mãe. Então, a mulher, ela ama 3 vezes. Então, essa parte do cardíaco fica... quando você bloqueia ele com algum sentimento negativo mesmo... Certo. Com certeza ali você vai desenvolver alguma coisa. Vejo muita mulher... O câncer é uma das formas, isso, né? Câncer de mama. Uhum. Câncer de mama significa aquela mulher que se fechou, aquela mulher que não se abriu, que não se entrega. É a vítima, a coitada. Então, se você se torna uma pessoa muito vítima, muito coitada, não estou falando 100%, mas com certeza a maioria dos casos significa isso. A mulher que não se doa, a mulher que não se doa tem câncer de mama. Você vê? Então, quer dizer, se você teve um problema na tua infância, você tem um problema, tudo tem um sentido de você contrair, infelizmente, né, algum problema. Não só psicológico, mas também da sua aura, do seu espírito, da sua matéria, né? Sim, a matéria ela é super importante. Uma coisa que eu acho super interessante
as pessoas, o que eu vejo nas pessoas, a questão da genética de pai e mãe. Eu tive problema com meu pai. Então, cresce, tá com 60 anos e ainda continua é como se você tivesse com 5 anos de idade. Entendi. Então, aquele problema que aconteceu com o seu pai, que não precisava ter dado tanta importância lá aos 5 anos, você com 60 anos, você leva isso pra você, né? leva. Só que aquilo ali, com o passar de tempo, você começa a desenvolver certas coisas. O que eu acho bem interessante dentro da genética é esse problema que foi com 5 anos de idade. Se você não resolveu nesse período até chegar os 48 anos, que é o processo dos 7 chakras, porque o chakra o básico é do 0 aos 7 anos. Certo, que interessante. O esplêndido é dos 7 aos 14. E assim vai indo 14 sucessivamente aos 21 e tudo mais. Quando você chega aos 48 anos, que você tá no último chakra, que é a chama violeta e tudo mais, a conexão divina, e se você não resolveu nada, é muito interessante. As pessoas falam assim, poxa, eu cheguei aos 50 anos e aí eu comecei a ter problema de coração, ter começa a vir diabetes, ter um monte de coisa. Por quê? Isso aconteceu porque você não resolveu nesse trajeto de tudo. Só que quando você chega aos 50 anos, você volta para o chakra básico. Entendi. Então, é um retrocesso. É um retrocesso. E aí você tá com toda aquela carga que você não resolveu dos 0 aos 48 anos, e aí mais o que você tá criando a partir dos 50 anos. Eu fiz 48, e aí agora eu nunca mais. Agora eu nunca mais. Eu acho muito. Esse chakra coronário é a conexão divina. Então, é o momento seu com Deus, com a sua divindade, com o seu anjo, qualquer que seja a sua religião, é o seu momento. Sim. Então, esse chakra, ele influencia a pessoa dos 42 anos aos 58 anos. 41 até os 58, 59 anos. Ele influencia. Por exemplo, você estava falando dos chakras, e eu achei muito interessante esse lance da idade, né, dos seus ciclos, né? Há como a pessoa, porque assim, infelizmente, na correria do dia a dia das nossas vidas, né, a gente não tem essas informações. Ao descobrir, por exemplo, eu falei, nossa, estou com 48 anos, eu estou trazendo problemas de lá e não resolvi, são mais novos. Eu tenho como retroceder esse problema para não ter esse problema daqui para frente? Claro. Ou eu simplesmente, né, desculpa o português, claro, serei um ser humano condenado. Todo dia é dia de recomeçar. É verdade. Todo dia estamos recomeçando. Todo dia a deusa está dando uma nova oportunidade. Todo dia temos o direito de nos curar, temos o dever de acordar bem e recomeçar. Então, sim, a alquimia tem digamos assim, tem os florais. Um terapeuta alquimista não trabalha só com os florais. Tem essa parte de cura de mão, o espiritual, a fé. Eu trabalho muito com a parte assim espiritual. É tanto que eu uso muito isso daí no consultório, nas consultas, porque além da consulta normal, assim, do bate-papo, eu faço uma limpeza energética, porque naquela limpeza energética acontecem umas coisas super legais. Então, dentro da alquimia, sim, dá para retroceder, sim, algumas coisas, reformular o DNA da pessoa, transmutar esse DNA com os florais de alquimia. Tem um floral limpeza de traumas. Olha, interessante. Porque essa parte de trauma eu acho super interessante. Então se trabalha os traumas, todos os traumas, principalmente o uterino. Aquele trauma da gravidez, né, que acontece bastante. Infelizmente, acontece. Então se trabalha muito. E tem também um floral que eu acho super interessante, que trabalha dentro da alquimia, que é o equilíbrio dos 4 elementos. Esse floral para pessoas que têm depressão.
Entendi. É muito bom. E voltando assim, também trabalhando com o DNA, se trabalha, eu acho uma coisa super interessante que eu acho, todos nós quando saímos da maternidade, ou quem nasceu de parteira e tudo mais, lógico que algumas pessoas não têm conhecimento ainda, sim. Todo mundo sai com registro, você já sai registrado do hospital, não é isso? Isso. No meu ponto de vista, todo mundo deveria sair com mapa astrológico. Eu já ouvi falar nisso, Porque o mapa astrológico, ele influencia o ser humano de uma forma, e dentro da alquimia se trabalha... É como se fosse um mapa. É um mapa. É um mapa. Se você tem o livre-arbítrio de escolher, mas tem tem as possibilidades. O mapa, dentro da alquimia se trabalha com floral astrológico. Equilibrando, se está equilibrando o mapa da pessoa. Entendi. Através dos florais astrológicos. Eu acho super legal. Eu já equilibrei o meu, mas eu tomo até hoje. Esse é floral. Eu achei super interessante. Agora, esse período, esse tempo agora que nós estávamos passando, ainda tem algumas coisinhas. Se eu não estiver enganada, eu gosto da astrologia, mas eu não estou sempre focada. Eu não sou aquela pessoa que está ali focada. Mas se eu não estiver enganada, estávamos com Mercúrio retrógrado, Marte retrógrado, Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, 4 planetas retrógrados. Então, o Plutão é o planeta das emoções. Sabe aquele lugarzinho escuro que é o seu lado negro que todo mundo tem? Todo mundo tem. Então, agora ele está retrógrado. Todo mundo estava vindo à tona, né? Entendi. Todo mundo estava. Uma outra coisa que eu achei super interessante: Marte estava retrógrado. Olha o que está acontecendo nas ruas. E as pessoas não têm consciência que é Marte retrógrado. Marte é o planeta da guerra, digamos assim. E o povo está em si, né? Até por coisas pequenas. Por coisas pequenas, as pessoas não têm tolerância de nada. As pessoas a família está se destruindo, a amizade está acabando. Verdade. Por causa de confiança. Está um atrito. É geral, Marte retrógrado. É verdade. Marte está retrógrado. Tem a ver mesmo. Uma outra coisa que eu acho super interessante: Mercúrio retrógrado. Esse planeta é o planeta da parte intelectual, da comunicação, da expressão. Como está o nosso país? Vamos falar agora só do Brasil, Meu Deus. O Brasil, ninguém entende nada. Tem uma Torre de Babel. Tá, a Torre de Babel. Uma pessoa fala A, o outro entende B e tudo mais. Ele rege a parte intelectual, que na alquimia nós falamos que porque o planeta, digamos, é a parte Mercúrio. Então falamos que ele rege essa parte daqui para cá. Entendi. Isso aqui. E é interessante, eu só vou abordar uma coisinha bem interessante que eu acho muito interessante. Quando a Dilma foi eleita, Mercúrio estava retrógrado. Quando ela foi reeleita, se eu não estiver enganada, Mercúrio estava retrógrado de novo. Quando ela saiu agora, Mercúrio estava retrógrado. Quer dizer, tudo conspirando. Quer dizer que tudo estava conspirando. Por isso que eu falo que todo mundo deveria sair do hospital com um mapa astrológico. Por quê? Você saberia tomar algumas atitudes em alguns momentos da sua vida. Poxa, se Mercúrio está retrógrado, se Marte está retrógrado, o que você tem que fazer? Fica quieto, mantenha a boquinha fechada, não sai por aí falando, não. Falando coisa que não pode falar e às vezes falando coisa que nem sabe o que está falando. Que nem sabe, e eu acho muito interessante. Quando eu falei com vocês que eu ia marcar, que eu vinha gravar com vocês, a primeira coisa que eu olhei que dia que eu vou dar essa entrevista para a rádio MKK? Mercúrio vai estar retrógrado? Se Mercúrio estiver retrógrado, eu não vou marcar. Nem vai vir, Não, eu vou esperar ele voltar o movimento normal dele, certo? Para poder dar entrevista. Você viu só que interessante esse papo? Só que ele é tão interessante que acabou. Tá acabando o programa. Demais, né? E olha que esse assunto que foi abordado hoje, ele é bem amplo mesmo. Nós falamos um grãozinho de areia, porque ele é bem amplo. Mas eu quero que você passe para as pessoas que quiserem ser consultadas, né, os consulentes, as pessoas que quiserem passar com a Ana Estrela, vai valer muito a pena, porque ela tem uma espiritualidade muito bacana.
fica à vontade, passa os seus contatos. Então, os meus telefones é São Paulo 962316125 11 98102 1182. O meu e-mail é Ana com 2 N, estrela com um N, ou estrela com um L, 1@gmail.com. Você encontra algumas coisas minhas no meu Face, Ana Estrela, Ana com 2 N, estrela com 2 L, Alquimia, Alquimia e Terapias. E tem um site nosso ponto conexão terra.com.br. Ó, você vê que os telefones já estão tocando, tá tudo uma loucura. Faça você também, não fique esperando cair as coisas do céu, depende de você. Como nós falamos sempre, por um mundo melhor, unindo pessoas, seja a sua família, seja o seu amigo, é isso. Como tá eu aqui. Obrigada, eu sou tão grata a vocês, gratidão eterna, muito bom mesmo. Planeta Zen, pela Sônica K, Web TV. Um abraço a todos. Tchau, tchau.